A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Estamos aqui para discorrermos, estudarmos mais uma lição desse trimestre, desta feita 11ª lição, que traz o tema de A Queda de Jerusalém. Estamos caminhando já para o final, estudando Exortação, Arrependimento e Esperança, livro do profeta Jeremias, tratando aí de todo o seu ministério e desta feita queda de Jerusalém. Lição de número 11, que será estudada domingo, dia 14 de dezembro. E para este comentário eu tenho comigo diácono João Paulo. Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é uma alegria e uma satisfação estar mais uma vez com meus irmãos. Presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, que esta lição seja edificante para nossas vidas. Diácono Vinícius Gabriel. Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer, uma alegria poder estar com vocês novamente. A queda de Jerusalém é o tema da nossa lição. O texto principal vem trazer: então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo? Deveras há um Deus que julga na terra? Salmo 58:11. O resumo da lição diz: Deus retribui a cada um conforme as suas obras. Ele aplica o seu juízo sempre com o objetivo de levar ao arrependimento. É o que nós vamos ver, que nós vamos estudar. É o resumo de toda essa lição. Nós vamos estar discorrendo ao longo desta aula e vendo que a queda de Jerusalém aconteceu pelo fato deles não ouvirem a palavra de Deus. Deus levanta profetas, levantou Jeremias nesse contexto aqui, que chega até a queda. Eles não quiseram ouvir a palavra do Senhor através do seu servo. Eles não quiseram, não acreditaram que Deus permitiria que se destruíssem Jerusalém, que levasse o povo cativo. E Deus, ele cumpre as suas promessas, mas também ele executa os seus juízos. Ele falou, o povo não deu ouvido, a medida de Deus encheu e chegou um momento em que o Senhor, ele cumpriu o que ele falou através do profeta Jeremias. Isso tem aspectos políticos, tem aspecto espiritual. E o ponto culminante para tudo isso foi o afastamento do povo de Deus. O povo foi deixando de servir o único e verdadeiro Deus e colheram esses frutos terríveis aí, que foi o fim do reinado de Judá e também o cativeiro do povo levado para a Babilônia. Nós temos aí os objetivos da nossa lição, que é mostrar como se deu a queda de Jerusalém, refletir a respeito do juízo de Deus sobre Jerusalém e também sobre o seu povo, e descontar também a respeito do triste destino de Zedequias e o honroso destino daquele que faz, que obedece à palavra de Deus. Nós vamos ver que há uma retribuição, há uma recompensa em se obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos. A nossa lição ela tem 2 tópicos: a queda de Jerusalém e também o juízo de Deus. Neste primeiro tópico, nós temos a palavra de Deus se cumpre, nós vamos estar vendo o cumprimento, falando sobre quando Jerusalém é invadida e ainda sobre Jerusalém é destruída. Um texto difícil na vida do povo judeu. Diácono João Paulo, o que nós temos já para contextualizar esse primeiro tópico, a queda de Jerusalém, e esses 3 subtópicos na sequência? Então, meus amados irmãos, hoje nessa lição, essa lição dos capítulos mais tristes da história de Israel, onde o povo estava em total desobediência diante do Senhor, o povo vivia na injustiça social, o sacerdote, as lideranças não se enquadravam diante da vontade do Senhor, e com isso culminou na queda de Jerusalém. Esse subtópico é interessante, que ele vai dizer, que a palavra de Deus se cumpre. Então Deus ele
desde quando Deus chama o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, os irmãos vão lembrar, né, da panela fervendo, né, que isso era um símbolo do juízo de Deus que viria sobre o povo de Jerusalém, o povo de Judá, especificamente. Mas tudo isso por quê? Deus levanta o profeta Jeremias. Nós vamos ver nas lições anteriores, o profeta Jeremias teve um ministério de cerca de 40 anos, né, em obediência ao Senhor, sendo porta-voz do Eterno. E o próprio profeta Jeremias, ele tinha profetizado, né, no capítulo 29, versículo 10, vai dizer que assim diz o Senhor, né, vocês ficaram na Babilônia durante 70 anos, ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa. Então nós vamos ver que vai culminar nesse juízo, na queda de Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam em desobediência, não queriam ouvir a voz do Senhor, e com isso nós vamos ver que a Babilônia era a superpotência, o império da época, né? Estava em ascensão. Eles vêm e sitiam Jerusalém, que é no tempo do último rei, Zedequias. Nesse contexto, a Babilônia vai cercar, e ela vai cercar ali durante um período de 18 meses, né? Que vai dar cerca de 1 ano e 6 meses, e o povo fica ali dentro da cidade, não pode sair, e aí vem a escassez. E quando nós lemos o livro de Lamentações de Jeremias, a gente vai ver ele narrando esse sofrimento do seu próprio povo. Então essa é a palavra introdutória. Nós vamos ver mais a respeito, né, desse sofrimento no desdobramento dessa lição triste, né? Como eu já disse, o capítulo mais triste da história da nação de Israel. Nós vemos também nesse tópico que desde muito tempo, antes de Jeremias, que Deus ele sempre falava nesse Antigo Testamento ali, vemos que ele sempre falava que ele daria bênçãos para aquelas pessoas que obedeciam a ele e juízo para quem se afastasse dele, né? Vemos isso em Deuteronômio 28, quando ele fala isso também, no texto escrito. Mas nós vemos que isso chegou em Jeremias, essa tradição que o povo não obedeceu. O povo estava... Deus sempre falava através de Jeremias, o cinto, né, de linho, o vaso do oleiro, sempre alertando o povo, mas nós vemos que eles não obedeceram. E o que acontece? Aconteceu o distanciamento. Todas as lições passadas nós vimos isso aí. Mas o importante aqui é que nós vemos que Deus ele é longânimo para ter essa ira dele, né? Essa ira justa. Então ele foi longânimo, ele esperou tantos anos e o povo não obedecia. Mas nesse tópico nós vemos que a palavra de Deus se cumpre, porque tudo, mesmo ele sendo longânimo, ele permitia isso. Mas o povo, até chegar naquele estágio que não tinha remédio, né? Tanto até que nós falamos em uma lição também que não tinha mais remédio para curar aquilo ali. Então nós vemos que não teve jeito, mas a palavra de Deus se cumpriu. Eles obedecendo ou não, a palavra sempre era justa, né? É verdade, é importante também salientar que esse cumprimento, né, da profecia do profeta Jeremias para com Judá, Deus não agiu compulsivamente, né? Ou ele estava lá no céu tranquilo e falou, não, vou começar a fazer com que Babilônia cerque Jerusalém e leve o povo cativo. Foi 40 anos, né, o profeta Jeremias sendo usado por ele profetizando, avisando o povo de que o juízo, como João me pontuou no início, era iminente, ia acontecer a qualquer momento. Então, o julgamento de Deus, né, a palavra dele se cumpre como julgamento, né, uma punição para o povo de Israel. Deus tinha feito um aviso prévio, né? Não foi algo que aconteceu no momento, eles não esperavam, não sabiam que isso ia acontecer, eles sabiam, eles tinham conhecimento. Isso. 40 anos só com Jeremias. Só com Jeremias. 150 anos eu já vi isso. Então a queda de Jerusalém, ela foi anunciada com o tempo suficiente, fazendo com que o povo tivesse a oportunidade de se arrepender, né? 40 anos falando a mesma coisa para o povo, e o povo não quis de fato se arrepender, né, dos seus pecados, dos seus erros.
negligenciaram a palavra de Deus, acharam que por ser um povo dele, isso não ia acontecer, né? E a palavra dele se cumpre. E é muito importante você pontuar isso aí, porque às vezes muitos podem pensar, né? O determinismo também, né? Ah, Deus, ele executa juízo em um e outro não, Deus salva um e outro não. Arbitrário. Mas a gente vai ver aí que não, Deus, ele dá uma oportunidade. Tanto que já tinha a lei escrita, que eram os mandamentos, que Deus tinha dado lá para Moisés, lá atrás. E Deus levanta ainda um porta-voz, que é Jeremias, anunciando ele, volte-se, né, para o Senhor, se arrependa, né, se enquadre diante da vontade de Deus. Até mesmo lá quando primeiro cerco lá, né, e quando acontece a primeira deportação, ali era para ele se submeter, digamos, se ajoelhar, porque a Babilônia já estava começando a operar o juízo de Deus. Então era a mesma coisa daquela, quando a mãe pega o filho e coloca uns caroços de feijão lá e joelho em cima, fica de castigo aí. Porque se não ficar aí pode piorar, né, a situação, né? Então aí a gente vai ver que Deus falou, fica aí, agora eu vou exercer meu juízo, se dobre. E mesmo assim, muitos deles vão não se dobrar e vai se levantar contra a própria Babilônia, que era espécie de juízo de Deus, era a vara de correção. E a gente até vai ver, né, nós comentamos lições anteriores, nós vamos ver o Abacuque, né? Abacuque não entendia. O povo dele, os seus conterrâneos estavam em pecado, a sociedade estava complicada, vivendo, né, o pecado só aumentando, a violência e tal. Ele vai orar ao Senhor, fala, Senhor, até quando? Eu vou clamar, o Senhor não vai me escutar. E Deus fala para ele, não, eu vou mandar os caldeus. Mas como? Eu não estou entendendo, como a nação está assim, o Senhor vai mandar outra nação estranha para poder me punir. Mais pecador Isso. Eu acho que pai nenhum ia ficar ao longo de 40 anos advertido o filho, sem ter corrigido, né? Então não. Você não tem jeito, eu já vou te corrigir logo, aplicar a correção. Mas Deus passa 40 anos falando com Judá e... Não só 40, né? 2000 anos, né? Estamos aí pregando. A panela ficou bastante no fogo, né? 2000 anos aí a palavra sendo pregada, né? Propagada, e o povo ainda não quer se voltar para Jesus. Então, quando esses eventos aí, só para finalizar esse primeiro ponto, quando esses eventos eles ocorrem, finalmente ocorrem, se concretizam, fica claro que Deus é fiel, não só para cumprir o juízo, mas também como para cumprir a promessa de bênção, né? Sim. De restauração. Mas Deus é um Deus mau, ruim, o que ele está fazendo? Não. Isso que aconteceu com o povo foi a consequência daquilo que eles plantaram, né? Deus só retribuiu, vamos ver mais à frente, que isso é uma retribuição divina, né? Pelo que o próprio povo plantou. Eles plantaram isso, Deus queria livrar eles daquele caminho e eles não quiseram. A partir do momento em que eles negligenciam o aviso, né? Resiste a esse aviso do profeta Jeremias sendo usado por Deus, eles selam o seu destino, que é o juízo. Eles, como o Enoque pontuou, a mente deles estava tão cauterizada, existia o remédio, que era Cristo, né? Mas eles não faziam mais efeito na vida dessas pessoas. Então eles, por desobedecerem, por negligenciarem a palavra de Deus, como estudamos nas lições anteriores, eles não só não queriam ouvir o profeta, eles queimaram o rolo. Deus vai mandar escrever de novo, ele vai lá e rasga de novo, queima, e manda perseguir ainda o rapaz que escreveu novamente. Então eles deixava dúvida, né? Com certeza. Então eles não queriam saber de Deus, né? E Deus vai e faz com que eles sejam retribuídos aí. O mesmo peso, a mesma Só medida. para pontuar o ler, a nós vai correr para outro subtópico, mas a questão da retribuição, né? Porque muitas vezes não tem uma visão bíblica realmente sobre isso. Porque hoje existe a teologia da prosperidade e dentro dela existe alguns princípios, por exemplo, a retribuição, né? Com certeza. Se a pessoa, por exemplo, não está prosperando, é porque ele está em pecado. Não tem essa. Se a pessoa que está, para eles, a pessoa que está em Deus tem que prosperar, tem que viver bem, né? Tanto materialmente, espiritualmente, não. Então a gente vai ver que biblicamente isso não se sustenta. Tem alguns casos que sim, é uma retribuição porque a pessoa está na consequência de desobediência, está em pecado. Mas tem situação que não. Não vê, o próprio homens da Bíblia, vários homens, como por exemplo o apóstolo Paulo. Homem
servo de Deus, que chegou a dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, mas um homem que apanhou, enfrentou naufrágio. Então hoje a teologia da prosperidade fala, não, ele está em pecado. Foi apedrejado porque está em pecado. Não é, então tem situações que sim. Eu com os amigos de Jó, né? E os amigos de Jó tinham uma visão, não uma visão bíblica, uma visão correta do caso. Isso. Então, a vida do cristão, o crente foi chamado, o apóstolo Paulo escreve isso, dizendo que nós temos que negar a nós mesmos, né? Tomar a nossa cruz. Cruz não é bênção, né? Cruz, naquela época, era o que? Era para uma pessoa maldita, uma pessoa que cometeu um dos erros maiores, um dos crimes mais hediondos, né? Que merecia a morte de cruz, e Paulo faz essa alusão, né? À cruz. E todos nós carregamos a nossa cruz. E o próprio Cristo falou, no mundo tereis aflição. Aí ele diz, estão de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Cristo, que é o dono do ouro e da prata, ele fala para os discípulos, é melhor vocês ir embora, porque eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Isso. Né? A raposa tem os seus covis aí. É verdade. Todo mundo, passarinho tem alguma coisa, eu não tenho nada. Aí o rapaz vem querer pregar essa... Mas tem uns aí que tá falando que Jesus tem em casa na praia. Larga a mão disso aí. Vamos lá, caminhando. Segundo subtópico. Jerusalém é invadida. Glória a Deus. Então, esse aqui é só trazer um contexto imediato aqui, rápido, para nós entendermos esse subtópico. Jerusalém, como nós vemos, né, nas missões anteriores, podemos observar que teve 2 cercos e 3 deportação. Então, nós vamos ver lá que o primeiro cerco lá no tempo depois de Joaquim, né, Joaquim. Aí a Babilônia vem, cerca Jerusalém. Mas a gente viu na lição até anterior, o Egito se levanta lá e vem, né, para poder... e a Babilônia sabe que o Egito se levantou, aí a Babilônia recua, os caldeus recuam. Aí nisso, até o próprio povo de Judá alimenta uma falsa esperança. Né? Não, a palavra dos profetas vai se cumprir. Né? E Jeremias é um mentiroso, ele pode ter pensado assim, mas aí Deus levanta o Jeremias e fala, não, a Babilônia vai retornar e vai cumprir os meus desígnios. Aí a gente vai ver que a primeira deportação lá no ano 605 é levado, né, os nobres para a Babilônia. A segunda leva vai 10 mil, né, inclusive o profeta Ezequiel também vai nessa leva. E a terceira, que acontece exatamente a queda de Jerusalém, é no ano 586 a.C., aonde os babilônios vêm e cercam mesmo Jerusalém por 18 meses. E ali o povo não pode, né, ter a liberdade mais de sair fora dos muros, não tem liberdade de plantar, de colher. Começa a grande escassez. Começa o grande aperto e escassez dele, o sofrimento, tudo isso por causa da desobediência, né? Jerusalém, que antes é conhecida como, o profeta Jeremias até vai falar isso, lá no livro de Lamentações, falando, você é a cidade mais conhecida da terra, né? A cidade é a rainha e tal, e agora você tá sozinha, tá desabrigada. Cadê o noivo? Cadê o noivo? Então a gente vai ver que esse momento aqui, Jerusalém invadida, quando a Jerusalém acha uma brecha, né, no muro, né? Os babilônios acham uma brecha no muro, e a gente vai ver que Zedequias vai fugir, né? Ele e os seus filhos, e a Babilônia acha uma brecha e invade Jerusalém, e ali a situação foi complicada, a situação foi triste, que a gente vai ver, por exemplo, no livro de Lamentações, no capítulo 4, a gente vai ver que capítulo 4, verso 4, diz assim que a língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. Ou seja, até os bebês estavam sofrendo a consequência do pecado do povo e dos reis da liderança, né, e não queria se enquadrar diante da vontade de Deus. A gente vê que as crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Agora imagine esse quadro, você coloca a gente visualizando, vamos voltar lá no ano 586, né, as crianças chorando, né, pedindo um pedaço de pão. Verso 5 diz, os que comiam a comida mais fina, agora morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas da melhor qualidade, agora reviram os montes de lixo. Então, ou seja, aqueles que viviam bem no palácio,
agora tinha que virar o lixo para ver se achava um pedaço de pão para poder comer. Situação, né? É a situação. A culpa de meu povo é maior que a de Sodoma. Olha só. Jeremias, né, nesse lamento dele, ele fala que a situação deles era pior do que a de Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo, né? E ele vai dizer ainda, verso 10 diz que mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos, elas o comeram para sobreviver ao cerco. Canibalismo. Meu Deus, já pensou uma coisa, né? Não é viver como canibalismo. A mãe que ama o filho, uma mãe deve ser rachar o coração. Nesse nível, né? Chegar a um nível de comer o próprio filho para poder sobreviver à fome, então é só a situação. Imagina uma mãe colocar hoje em dia assim, a mãe vendo o filho dela ali com fome, né? O que estava acontecendo ali, fala em Lamentações, vendo o filho dela com fome, desmaiando na rua, sem ter o que fazer, porque não tinha E nada ela pega ele e cozinha ele para comer. para comer. Isso aí é uma triste realidade que aconteceu essa invasão, mas tudo isso por conta de que estava acontecendo aí. Sequência da desobediência. Ele vai primeiro o Daniel, igual ele falou aqui nessa deportação, levou os amigos dele, mas tudo isso para mostrar que Deus já estava começando ali, não foi de uma vez só, né? Foi progressivo isso aí, então você vê tanto de tragédia que aconteceu por conta disso aí, né? Ele vai dizer no versículo 13, mas foi o que aconteceu por causa do pecado de seus profetas e da maldade de seus sacerdotes que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Então até os sacerdotes estavam em pecado e a gente vai ler o livro de Lamentações, tinha sacerdote, né, marcado pelo sangue inocente, ele ia para um lugar, tentava achar abrigo, nenhuma cidade não queria eles. Vivia como louco, né, andando para um lado e para o outro. Então a situação foi trágica, né, foi terrível. Quando a Babilônia ela acha essa brecha, né, no muro, e o muro era uns lugares de fortificação, né, onde o povo confiava, ficava ali, a porta da cidade, né, isso era um costume cultural do pessoal ali conversar na porta da cidade, então um lugar, e o muro é um lugar onde eles confiavam, né, nós temos muro forte, né, quem vai entrar. Temos o templo, né? Temos o templo. E eles confiavam mais no templo do que no Deus do templo, né? Com certeza. Eles colocaram a sua confiança, que já é no subtópico 3, aqui na Jerusalém é destruída. E isso, Jerusalém está destruída. Aí ele fala, né, Jerusalém está destruída. Porque o verso 8, né, lá do capítulo 39, né, fala que os muros de Jerusalém, dentre outras, ofereciam segurança à cidade aos seus moradores, mas era também um lugar onde os anciões se assentavam. Reunião. Os muros destruídos traziam insegurança, pois deixavam a cidade exposta a todo tipo de invasão. E o templo também foi queimado e destruído. O tecido importante da casa do Senhor foi levado todos para a Babilônia. Então, nesse contexto aqui, eu estou falando, Jerusalém está destruída. Já não era aquela Jerusalém que o povo se alegrava, né, imponente. Já é uma cidade forte, conhecida, né, Jerusalém, a cidade conhecida como a cidade da paz no original, fala a cidade da paz. Então agora ela está desolada. Os seus moradores envergonhados. Essa nação que deveria ser uma nação santa, sacerdócio, né, para o mundo, para levar o nome do Senhor para o mundo, a lei do Senhor para o mundo, eles estavam agora enjoelhados, passando essa vergonha, esse momento complicado, terrível, de tristeza, porque é consequência da desobediência, né? Deus estava falando, Deus falava, como nós já falamos aqui. E eles não davam ouvido na voz de Deus, a voz do Senhor. E eles acreditavam que da intransponibilidade dos muros, né? Isso. Seguros, que Jerusalém era cidade forte, né? Edificada. E eles acreditavam também, além de eles ter a esperança de eles não transpor os muros, o templo de Deus está aqui. E eles, quando nós falamos lá atrás, João falou sobre as nações, eles fizeram alianças, né, com outras nações, e é algo que desagradou mais a Deus, porque o que isso representava? Que eles estavam deixando de confiar em Deus e fazendo aliança com outras nações para os defender, como veio o Egito, né? Mas
Isso mesmo. Não prosperou, porque Deus já tinha determinado. Então, aí nós podemos dividir esse tópico, né? Tá destruído porque primeiro foi no ano 586, né? Frisar bem essa data. 586, no reinado do rei da Babilônia, o rei da Babilônia, o maior rei da época, né? Tanto que no contexto de Daniel ele vai ficar orgulhoso, né? Porque ele tinha conquistado o mundo inteiro, né? Praticamente. E ele vai se vangloriar, Deus coloca ele para pastar 7 e tenha comendo igual bicho. Aí ele vai entender que Deus, né? É o dono do céu, o dono da terra. Então foi a destruição nesse contexto e no contexto também falando do lado do reino de Judá, foi no último rei, né? O rei Zedequias. Foi nesse tempo, onde Zedequias até mesmo às vezes confiava na mensagem que vinha da boca de Jeremias, mas ele não se posicionava. Né? Ele, como diz, ele ficava em cima do muro, né? Uma hora ele estava confiando, mandaram consultar o profeta Jeremias, mas quando seus próprios príncipes mandava tratar com Jeremias, ele não, faz o que vocês quiserem. Né? Então, nesse contexto aí, de Zedequias, e Zedequias, por ele não se posicionar, e quando a Babilônia entra no muro, ele vai fugir. Quando ele foge com ele e seus filhos, o que acontece? A Babilônia captura eles, e ali é a vergonha, ali é triste, hein, né? Vai furar os olhos dele, ainda matar os filhos dele, né? Toda a família na frente dele. Então tudo isso por consequência da desobediência. Aí nós vamos ver a vida no exílio, que nós já falamos aqui um pouco já, né? Pelos óculos do profeta Jeremias, né? Ele vai descrever isso muito bem lá no livro de Lamentações, né? Que tem exatamente 5 capítulos. E ele vai descrever esse sofrimento tão grande, né, que eles passaram ali. E a gente vai ver, por isso que o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão. A gente vai ver que ele fala, né, que ele chorou tanto que não tinha mais lágrimas nos olhos dele. A gente vai ver no livro de Lamentações de Jeremias. Porque ele chorava pela situação, né, que ele se encontrava, chorava pelo povo, que o povo não se dobrou diante da vontade do Senhor, só chorava por causa do sofrimento. E chorava porque eles teriam que enfrentar agora o juízo, não tinha como fugir, porque Deus estava irado e estava executando o seu juízo, né? A sua justiça sobre eles, porque eles não se dobraram diante do Todo-Poderoso. Caminhando aí, Charles, alguma consideração nesse ponto? Vamos só um segundo. Só para salientar aí, pode ser que nós frisamos em alguns outros tópicos, sobre a questão, principalmente o João, né, das crianças e etc, que morria. Uhum. Aí tem aquelas pessoas, né, que falam, mas Deus matou a criança. Não, Deus não matou a criança. Não, Foi a situação do pecado, que estava um caos, né? As pessoas estavam cegas e a única forma de elas sobreviverem na época era fazendo esse tipo de coisa. Deus se agrada? Não, mas era o que elas já estavam no cúmulo do erro mesmo. Isso. Matar o bebê dela era o mínimo. Então, isso foi uma forma de saída, não estou justificando, né, a defesa dessas pessoas que fizeram isso, mas para você ver o nível, né, que a pessoa vira um animal, né, quando ela se afasta dos caminhos do Senhor. E isso aconteceu, a cidade toda foi destruída, né, porque, e todo o povo sofreu, né, na questão da coletividade, porque todo o povo no coletivo pecaram contra Deus, se rebelaram. Só o profeta Jeremias que se levantava para poder proclamar o verdadeiro evangelho. E as pessoas, cientes de que estavam erradas, não queriam ouvir, ia na onda do rei, na onda dos seus líderes. Né? E só apontando para nós fugir mesmo desse tema. Mas não posso deixar de descrever esse quadro, porque uma das consequências para o povo cair nesse poço aí, né? Terrível de sofrimento. Lamentações capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, seus profetas anunciaram visões inúteis e mentiras. Não lhe mostraram seus pecados para salvá-los do exílio. Em vez disso, anunciaram mensagens enganosas e encheram de falsa esperança. Isso é terrível, porque isso mostra que não quer dizer que Jeremias pregava a palavra de Deus, entregava a mensagem de Deus, e simplesmente o povo, não queremos ouvir. Tinha os falsos profetas que iam em oposição a Jeremias e falavam as mentiras para o povo. Não vai hortar o povo, não vai acontecer. Não vai. E isso leva a esse caos, né?
Isso é verdade. Mas, E é o que acontece hoje também. com certeza, mas também vale... Sabe, o camarada tá em pecado lá e, não, Deus vai te abençoar. Mentira, tu não vai ter ser juiz. Deus é contigo. E a vida do camarada ainda fica indo tudo bem, né, João? E o cara tá lá vivendo uma vida de pecado. Mas no meio desse caos todo, no meio dessa destruição, existe aí, tem um autor que ele diz que existe dentro desse contexto um sentido de punição, mas também que envolve a questão pedagógica, porque Deus estava ensinando o povo. Isso. Não era que Deus causou aquilo, o juízo. Aquilo foi a consequência do afastamento do povo de Deus. Ele colheu aquilo. O que Deus podia fazer era isso, o juízo estava iminente. E como João pontuou no capítulo 1, ele fala sobre a panela que está fervendo. Se eles não vigiassem, não mudassem a rota, não se arrependessem, não retrocedessem, não voltassem para Cristo, isso ia acontecer. Não tem como eles fugir disso. Então, a ruína do povo foi o ponto de partida para uma restauração futura, porque depois nós vamos ver que Deus, em meio ao caos, em meio ao povo lá no Egito, não, lá na Babilônia, Deus ainda preservou aqueles que foram fiéis. E de lá, ele começa ainda a abençoar, né, a conservar as pessoas que restaram ali e que de fato lá se arrependeram. Já que você vê, né, se não fosse o cerco lá de Jerusalém, Daniel não vai para Babilônia e não tinha, e o Sadraque, Mesaque e Abednego, né, não tinha entrado na fornalha. E tantos episódios de milagre, né, extraordinário que Deus operou. E ainda nesse impacto aí, ó, falando nisso aí, eu lembrei, o Vinícius estava falando aqui, porque pedagógica, por quê? Porque ensinou, porque você vê futuramente que eles aprenderam a confiar em Deus, né? Eles estavam confiando no templo ali. Eles deixaram abandonar a idolatria. Deus até falou pra gente, vai lá na porta do templo, falar pra eles que eles confiavam em prédio, nessas coisas, em tudo ali no local, né? E não confiavam em Deus. Então você vê que foi um impacto até no espiritual de todos eles, né? Porque confiava no templo. Então você vê que hoje em dia a gente não precisa, temos que confiar em Deus, né? Igual o povo aqui, confiando no templo, o templo do Senhor, não sei o que, Deus fala lá em Lamentações que ele rejeitou ali fala aqui, ó, rejeitou o seu altar, detestou o seu santuário, né? Então porque o povo tava ali confiando no templo, né? Mas é verdade. Então a ruína, né, como eu disse para finalizar esse ponto, a ruína, a destruição, ela ensina que o juízo de Deus, como nós pontuamos várias vezes, nunca é o fim da história. Foi o início, foi o ponto inicial ali, um instrumento que Deus utilizou nessa destruição para trazer o coração do povo novamente para os caminhos do Senhor, né? Um coração arrependido, quebrantado, e que é isso que nós vamos ver os frutos que eles vão começar a produzir lá, né? Não é idólatras mais, isso que eu acho que eles não querem mais saber disso. Tanto que eles tiveram dificuldade de reconhecer Jesus. Com certeza. Porque aí você vê que eles valorizam muito, né, a escritura, ele fala, não, nós temos só um Deus, e começa a rejeitar a Jesus Cristo, né? Eles tiveram dificuldade, porque aí eles começaram a se voltar mesmo para Deus e tinha muito medo agora até mesmo da idolatria, né, no contexto que Jesus aparece, né. Tanto que sofreu lá. Então é bem pontuado nessa questão pedagógica, né, então tem situações, tem luta, tem dificuldade, que Deus nos coloca, o servo de Deus também, ou o jovem, passa, tudo isso é o quê? Deus trabalha de forma pedagógica, ensinando, né, até mesmo através da experiência, de um teste, para você ensinar outra pessoa lá na frente também, né? É isso mesmo. É um testemunho. O juízo de Deus. O juízo de Deus diz aqui, a ira de Deus diz respeito à sua fúria contra o pecado. E esta relacionada com a sua justiça e a sua retidão, que se manifesta de forma punitiva por meio do seu juízo. Glória a Deus, né? Então Deus, ele fica irado, né? O apóstolo Paulo fala para nós, né? Não ireis, mas não pequeis. Agora a nossa ira, a ira humana, não tem como comparar com a ira de Deus. Ponto algo, né? Importante aqui. E o ser humano, às vezes, fica irado com coisas pequenas, até com o seu próprio irmão, né? Ou alguém da igreja, ou alguém do seu próprio serviço, na área social, né? Até mesmo na igreja uns ficam irados com o outro. Uma ira repentina, né? Do nada. Mas a gente vai ver que a ira de Deus Deus não ira sem motivo, né?
Deus não é um Deus masoquista, né? Deus, a ira dele aparece por consequência do pecado, do mal em si. Não exatamente por causa da própria pessoa, né? Porque Deus, a gente vai ver lá em Romanos 1,18, por exemplo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Então tudo isso é o quê? Pecado, né? Impiedade, as impiedades do ser humano, porque o ser humano, ele está nessa situação onde está afastado de Deus. Então ele está praticando o pecado. Quando o homem não tem conexão com Deus, ele está em pecado. Então se ele não está em conexão com Deus, em comunhão com Deus, ele não pode desfrutar do amor de Deus. Aí ele vai enfrentar, ele pode colher, na verdade, a ira de Deus, porque ele não pode desfrutar do amor de Deus, está afastado do Senhor. Então o homem está vivendo nessas impiedades. Lá em Romanos 1 descreve a situação do ser humano, né? Mudaram, né, a forma, né, de que Deus constituiu, por exemplo, homem com mulher, por exemplo, casamento. Aí lá Romanos 1 fala da questão de homem com homem, varão com varão, mulher com mulher, homem com homem. Então, deturbando, né, aquilo que Deus instituiu como princípio. E quando o homem se coloca nessa condição, Deus fica irado, tá, do pecado. Então, por isso que foi necessário Jesus ir para a cruz, porque naquele exato momento, quando Jesus está na cruz do Calvário, ali todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo. Então, a ira de Deus, em vez de vir diretamente sobre a raça humana, foi direcionada para o seu próprio filho naquele momento, né? Por isso que ele se fez maldito naquele exato momento quando Jesus foi levantado, né, no madeiro. Então todo o pecado da raça humana estava ali. E só para frisar, né, é importante, como o João pontuou já no início, que não tem como nós fazer uma conotação a despeito da forma que nós iramos, né? Isso. Para a forma que Deus se ira, né? Deus não, quando ele ira, não é uma ira descontrolada, né? Isso. Ele não age arbitrariamente. Ah, não, eu sou um Deus, sou um ser que tem todo o poder, então eu vou agir aqui da forma que eu quero, do jeito que eu quero, e vou massacrar a pessoa. Nós, seres humanos, quando nós iramos com uma outra pessoa, nós agimos, né, ali no impulso, e é por isso que nós vemos muitas mortes, né? O irmão é crente, mas na hora da ira ele fica cego, aí ele mata a pessoa, aí depois fica, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque irou descontroladamente, né? Ira compulsiva, foi no impulso ali no momento, né? Isso. Ah não, tô na minha razão, ele merecia mesmo isso. E Deus, e nós, o povo merecia a morte mesmo, mas Deus agiu com a sua ira e com o amor, né? Com a redenção. Porque mesmo agindo com a ira ali, demonstrando a sua ira, né? A sua braveza em decorrência do que o povo estava fazendo, a ira ela vinha cobertada, né, com amor também, porque ele ainda depois de ter derramado a sua ira sobre o povo de Israel, o povo de Judá, usando ali os próprios babilônicos, né, ele vai ainda preservar os povos, aqueles que restaram, aqueles que se submeteram. Nós, quando iramos, nós queremos destruir, não quer nem ver mais a pessoa, né? Não quero mais te ver. Em vez de nós agirmos como Deus age, né? Ele age irado e ainda tenta solucionar o problema da pessoa que fez ele irar, né? Se existe uma ira santa, é a de Deus. É só dele. A nossa. É importante. Nossa, não é. Esse ponto aí foi muito bem colocado pelo Vinícius, porque assim, a nossa ira é aquela ira que, ainda mais daquelas pessoas descontroladas, né? Aí já era uma ira impossível isso aí. E Salomão em Provérbios fala pra gente controlar a nossa mente e nossos desejos, né? Então, às vezes, se você não controla a sua mente, nem seus desejos, você acaba praticando essa ira descontrolada. E a ira de Deus, é bom frisar que ela é contra o pecado, né? Igual o João e o Vinícius falou. Então, a gente vê que a justiça dele tem a ira, né? Que é contra o pecado, e tem a justiça dele, que é o padrão dele, que ele vai retribuir. Se você tá indo bem ou não, ele vai te retribuir. Aí, agora, e tem o juízo, que é o ato de Deus na história. Ele executa a retribuição, né? E a gente vê que o propósito desses atos, Vinícius falou, e é bom frisar novamente, que o propósito dos atos de Deus não é destruição, né? É restauração, como fez com o povo aqui em Jeremias.
E a gente vê que o juízo de Deus, ele abre o caminho para misericórdia, porque quando ele lida com o pecado, ele também traz a Cristo no meio, ele traz aqui a expiação, né? Ele abre a porta para a expiação em Cristo ali. Então, quando ele abre essa porta, nós vemos que ele traz o seu amor também. Então, com esse amor, a justiça dele é satisfeita e sua ira é desviada, né? Para que seu amor possa ser plenamente derramado sobre os que creem. Isso está em Romanos 3, 25 a 26. Isso é importante porque vale frisar sempre que o juízo de Deus, essa ira, né, essa justiça dele com relação ao que o povo cometeu, o que aconteceu com Jerusalém, com Judá, carrega um aspecto pedagógico, porque isso ensinou o povo, moldou o povo de alguma forma. Deus, quando a sua ira está em ação, não é uma ira, como eu pontuei, para destruir, aniquilar o ser humano da terra, não é. É sempre para corrigir a pessoa. Agora nós, quando agirmos, por exemplo, um ladrão entra lá em casa, você acabou de comprar um celular, um iPhone. Entra lá, você não quer que a polícia prenda o cara. Você quer matar ele, se possível. Não, esse daí merece morrer, é bandido morto, não é isso que as pessoas falam? Tem muitos... É a forma do ser humano agir de acordo com aquilo que aconteceu na sua vida. E Deus, o povo merecia mesmo de fato a morte, né? Mas ele não vai fazer com que o povo morra, né? Não necessariamente da forma em que deveria. Ele vai, através disso, através da sua justiça, do seu juízo, ele vai corrigir o povo, né? Por isso que é um juízo pedagógico, e não aniquilar o povo totalmente. É por isso que sobra algumas pessoas que são também depois levadas, né, cativo em 586, resta algumas pessoas, e é levada para a Babilônia, porque através disso Deus vai corrigir ali os erros, né, que o povo cometeu quando estava em Jerusalém, em Judá. E lá o povo não vai mais cometer o que eles cometiam outrora aqui, tendo um profeta ainda que ficava falando o dia todo lá, né? Falava na porta do templo, dentro da igreja, na rua, e eles queriam calar a voz do profeta. Então, de alguma forma, né? Se você está enfrentando aí o juízo, uma punição, saiba que isso não acontece porque Deus simplesmente está sem nada para fazer e Ele quer fazer com que você sofra, né? Isso é uma consequência daquilo que você plantou. E todos nós sabemos, né? O que nós plantamos no oculto, que estamos colhendo, e no público, todo mundo vê o que nós colhe, né? Não tem como fugir isso, negar isso. E você tem que se arrepender, né, dos seus pecados, né? Agora a gente vai ver só para... tem a ver com a consequência. Por isso que a gente tem que vigiar, tentar se enquadrar diante da vontade de Deus, pedir a misericórdia, a graça de Deus para vencer o pecado. Porque se a gente cair nessa consequência do pecado, vai enfrentar a consequência do erro, do pecado. A gente vai ver, porque um exemplo disso, a gente vai ver Davi. Eu lembrei que Davi, era um homem que tinha um nome, uma posição, mas ele vai lá e erra, peca, né? Ele é um mandante de um assassinato e ainda pega a mulher para ele. O que acontece? Deus, ele fica irado, mas não, eu poupei sua vida. Ele merecia a morte, por apedrejamento. Ele mesmo falou, digno de morte esse homem. A ira dele ali, a ira humana, né? Então, mas Deus tão misericordioso, falou, realmente você... Não, escolhe três, escolhe aí desses três, escolhe. Merece a morte, mas eu não vou te matar agora. Isso mesmo, aí Deus fala, não vou te matar, eu já te perdoei. Mas, das consequências, você não tá... Então é bom também escapar. Me permita te cortar. Mas é bom também frisar, João, que mesmo você, depois de ter cometido o erro, né, o pecado, afastou de Jesus, largou ele, abandonou, e quer voltar agora, está sofrendo as consequências desse afastamento, isso não significa que essas consequências você não vai colher ela. Ah, não, eu me arrependi, mas você já cometeu o ato, você já pecou, não tem como fugir disso, né? E isso vai acontecer, vai te perseguir enquanto você não pagar por aquilo que você fez, né? Por mais que você se arrependa do seu erro, a consequência daquilo que você fez vai seguir a sua vida, né? Até certo período, não sei quando, mas é até certo período. E é tão interessante isso, porque o povo de Judá, ele sofreu, né? Durante os 40 anos ficou tranquilo, mas depois sofreram as perseguições lá.
E o ápice disso foi a queda de Jerusalém, a destruição, que é o que nós estamos tratando aqui. E eles é levado para a Babilônia. Então ali, por incrível que pareça, para eles, pode parecer, né, que tinha acabado ali. Mas era dali em diante que eles iam começar a colher, né, os frutos daquilo que eles cometeram de fato. Porque depois você pode ver, em Jerusalém, o próprio Jeremias, ele vai escrever livro de Lamentações falando como que ficou Jerusalém, a vergonha que era. Né? Então, você tem, assim, quão grande o pecado for, a gente tem que tomar cuidado com a consequência também, pode ser grande. Acho que dá para aplicar esse que você falou, uma situação assim, às vezes eu já vi situação, eu soube testemunho de pessoa que converteu ao cristianismo, só que ele tinha aprontado ano passado. Então ele veio Achou e que tinha um mandado de prisão contra ele, mas aí ele aceitou Jesus. Mas mesmo ele estando na igreja, veio o mandato para ele cumprir. Conhece, Teve né? uma consequência, então ele teve que ir para a cadeia e enfrentar aquele tempo, preso. Aí também é até uma aprovação já para ele, né? Se continuar crente mesmo, né? Ou na cadeia ou fora da cadeia. Então, a gente por isso que é melhor fugir da aparência do mal, fugir do pecado, porque tem consequências que vai vir sobre nós. Verdade. A gente já está entrando na retribuição divina, que o trágico fim de Judá nas mãos dos babilônicos se deu justamente pela indiferença, desobediência, quebra da aliança, pois a Bíblia informa que o rei Ezequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. É importante frisar que o que aconteceu com Jerusalém não foi uma vingança. Deus não é vingativo, né? Não, eu usei o profeta 40 anos para falar lá e o povo não quer nada que nós eu vou me vingar. Não. Foi uma justiça exercida com precisão. Nós lemos o texto de Salmo 58, 19 e né, o texto principal da lição que fala: deveras há um Deus que julga na terra. E de fato ele julga mesmo. Julga. Ele é um justo juiz. Ele foi lá e julgou o povo. A consequência do julgamento, né, a punição, como que é que quando o juiz ele bate o martelo lá, na hora que você quer advogar, a sentença foi isso. Quando Jesus bateu o martelo, a sentença era essa: ser vassalo de Babilônia. Ah, não quero, não se submeteu? Beleza, fica aí 18 meses com fome. Ah, não deu certo? Toma, vai cá Deus, invade Jerusalém, quebra tudo. Queima muro, quem derruba muro, queima os templos, queima a casa das pessoas, quem acaba com Jerusalém. Deus é tão justo, né, a Bíblia chama ele, como você disse, de justo juiz, e tem vários castigos para os injustos. Né? Deus está sempre chamando a atenção, repreendendo quem julga sem a retidão, sem a equidade. Aquele que comete injustiças. E isso nós não estamos falando só injustiça que seria um julgador público igual nós temos hoje. Está lá julgando sem retidão. Não, isso é praticar a justiça. Nós, em particular, devemos viver uma vida praticando as justiças, sendo correto nas nossas ações, sempre pendendo atentando para os mandamentos, né? Obedecendo, inclusive nessas questões aí do dia a dia em que a nossa consciência consegue fazer um juízo do que é certo e do que é errado, julgando os nossos próprios atos e sendo justos neles. Então isso é muito importante, porque não sendo justos, com certeza Deus vai dar uma sentença, porque Ele é um justo juiz. Então, dentro desse contexto, a gente vai aprender uma lição, né? Vai aplicar para a nossa vida, para os jovens que vão assistir. Todo Israel, Judá, viveu nesse período de desobediência, e a misericórdia de Deus ela não é infinita. Tem um tempo longo, em certos casos, como foi na história de Israel, por exemplo. Tem estudiosos que falam que Jeremias profetizou até 45 anos. E a gente vai ver que outros falam 40, mas é um tempo longo, 40 anos. É mais da metade do exílio, né, do juízo que eles enfrentariam. E sempre falando, e eles não deram crédito. Então o Jeremias era uma espécie de misericórdia, era uma espécie de graça de Deus. E é igual hoje, Jesus ele veio e a graça de Deus, a porta da graça ainda ela continua aberta. Ela está sendo oferecida. Ela está sendo ofertada ainda, né? Venham, Jesus está de braços abertos, porque ele está agindo como advogado, como Deus gracioso. Porém, a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 20,
Versículo 11 vai falar do juízo final. Aí ali já não tem mais a graça, não tem misericórdia. O texto diz aquele, o nome que não foi encontrado, o nome que não foi achado, no livro da vida será lançado No lago de fogo. no lago de fogo. Consequência eterna lá, né? Isso, então ali não tem jeito. Então, quando o homem está em vida, há esperança, né? Há um momento quando o homem está de pé e andando, é o sinal da misericórdia de Deus ainda. É o sinal da oportunidade. E a gente vai ver hoje, você vê o mal prosperando, a injustiça, tantos casos, né, de juiz agindo de forma arbitrária, né? Você vê que parece que quem faz o mal prospera, quem faz o bem é punido, mas só que Deus está vendo. Ele vai agir. Ele está deixando os homens executar suas ações. Mas só quando ele entrar para poder exercer o seu juízo, aí sai da frente. Sai da frente, porque assim, só cortando aí. Não, pode Cortou, posso cortar, não? Não, pode. Pedir Permissão aí, João. Opa, top. Mas aí a gente vê que o Vinícius frisou bem, friso de novo pro senhor, para vocês entenderem, né, que a retribuição divina, ela é justa, né? João citou o juízo final, lá fala que Deus, ele vai julgar com equidade, né? Porque ele é justo, ele vai julgar na maneira correta. Então, a gente vê que essa retribuição que ele fez aqui foi uma resposta à altura, né? À postura que ele é justo, e a gente vê que Jeremias, por ele seguir obediente a Deus, ele deu a misericórdia para Jeremias, né? Ele até fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Isso, e só para não cortando você, mas não, você falou de Jeremias, você vê a diferença de quem vive na justiça, né? Que ele vive em obediência. A Bíblia diz que, mesmo diante dessa dificuldade, dessa grande adversidade que o povo estava enfrentando, mas Jeremias capítulo 40 fala que Nebuzaradã deu a escolha para Jeremias. Jeremias, ele estava lá, né? Acorrentado na prisão. Aí Nebuzaradã falou: Jeremias, você escolhe. Quer ficar na Babilônia? Eu vou falar para alguém cuidar de você. Quer ir pro seu povo? Pode ir. Quer ir qualquer lugar que você quiser ir? Pode ir. Você tem liberdade para poder ir. E ainda eu vou te dar um dinheiro, vou te ajudar ainda. Vou te dar manutenção. Então temos dois tipos de retribuições, né? Jesus, Deus, ele é um justo juiz. Isso. O povo e a cidade que se tornaram pessoas pagãs, né? Idolatria, ia cultuar a ceia do templo, oferecia coisas aos outros deuses e etc. Todos eles sofreram uma retribuição negativa, né? Porque a cidade foi destruída. Isso. O povo foi levado cativo. Mas Deus sabia quem era fiel, quem tinha permanecido fiel. E o único foi Jeremias. Então, no meio do caos, Deus sendo um justo juiz, ele não vai jogar todo mundo da mesma forma. Ele vai pegar Jeremias e vai falar: não, Jeremias, você foi um cara que permaneceu fiel, sempre permaneceu fiel, enfrentou calabouço, poço, cova, tudo, e você está fiel. Então a retribuição para você é positiva. E foi lá e fez isso que aconteceu aí, né? Nebuzaradã dá essa escolha para Jeremias, ele é poupado, ele é livrado, porque em meio ao caos, né? Em meio à perseguição, ele permaneceu de pé, firme, honrando ali o compromisso que ele tinha para com Deus. E ele escolheu ficar com o resto do povo, ficou lá em Judá, né? As causas da retribuição, da destruição de Jerusalém. É o último subtópico da nossa lição de hoje. É importante, só para iniciar, que a destruição de Jerusalém não se deu na primazia no que diz respeito à questão da política, né? O que envolve primeiro é as questões espirituais, né? O Jeremias chega lá não falando: o político tá, o rei não. Uhum. Ele chega falando do povo que se afastou de Deus, né? Então, fazendo idolatria, cultuando os outros deuses, são só frequentadores de templo, mas o coração tá longe, né? Então, Jeremias, então nós temos que salientar isso, que a causa da destruição de Jerusalém não se deu, né, na sua primazia por conta da questão política, mas sim espiritual. A queda não ocorreu simplesmente pela superioridade militar, mas pela decadência moral de Judá, né? Entre as causas mais evidentes, que é o que eu disse, que o irmão Natanael apontou, a principal causa que fez com que, né, das principais causas foi a idolatria, né? O povo idolatrou, abandonou o seu Deus, e o povo, ele colheu essas consequências que nós já falamos anteriormente.
Então, o povo desobedeceu a lei de Deus. O povo queria viver em desobediência e praticava injustiças sociais. Isso partia não só do próprio povo em si, o povo comum, mas também dos sacerdotes, que deveriam santificar sua vida, também estava banalizando os mandamentos de Deus, os profetas, os falsos profetas, né, que profetizavam falsas mensagens para o povo, enganando o povo, né, falando que não ia acontecer exílio. E também um fator também, que é um princípio que eles quebraram, é que a gente vai ver tanto que foi um princípio estabelecido por Deus lá pela lei, lá em Levítico, lá em Êxodo, a questão do que eles deveriam trabalhar 6 anos, Levítico capítulo 25, trabalhar 6 anos e no 7º, 1 ano deveria descansar a terra. Então era um princípio que Deus colocou, princípio sabático. Mas eles, com certeza, eles não levavam isso aí, né, em conta. Eles plantavam todo ano e eles estavam plantando, né, não obedecia. E a gente vai ver que isso começa da liderança do povo, né, da liderança, e vem direto para o povo. O Zedequias, que era o último rei, o texto lá diz aí, Jeremias capítulo 52, verso 2, fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o povo foi copiando, né, seguindo o exemplo dele. Vai com as outras. Teve uma lição, né, que falava... Essa é a influência que a liderança exerce do liderado. É o reflexo, o verdadeiro reflexo da sociedade. A ação sentiu, né? Então aí o povo endureceu o coração também, tanto que o povo, em vez de, né, fixar os seus olhos para o Senhor, para os seus mandamentos, não, eles começaram a olhar para o templo, não, templo, aí se orgulhar por causa do templo, se orgulhar por causa dos muros, por causa da cidade. Deus não vai fazer isso com nós, não, Deus não vai exercer esse juízo, não. Igual tem uma mentalidade de um povo aí, né, tendo uma igreja, e certas igrejas, não, Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai derramar esse juízo sobre nós, não, Deus não vai lançar a crente no inferno. Ele tem uma aliança, né, conosco. Tem uma aliança conosco. Mas Deus, ele é como nós vamos ver aqui durante essa lição, Deus é um justo juiz, né? Então, Deus só deu aquilo para o povo porque o juízo dele, Deus exerceu seu juízo por causa que o povo não queria se enquadrar diante da sua bondosa, né, vontade. Com relação à liderança, quando a liderança teme ao Senhor, o que acontece? O povo se alegra, né? Isso. E quando ela não teme, o povo sofre. Todo mundo sofre debaixo daquela liderança que não teme ao Senhor. E ali era uma liderança que conhecia, né, a vontade de Deus, não queria, pior ainda, não queria, né, andar, se enquadrar. E outro é o orgulho religioso, né? Como eu já disse aqui, confiar no templo, prédio, confiar na placa da igreja, né? Não confiar na placa, eu tenho orgulho de ser assembleano. Mas não quer andar, né? Não praticar, né, o evangelho. Então Ô, João, um grande perigo. isso é interessante porque hoje, da mesma forma que tinha essa liderança aí, que negligenciou, banalizou, né, as escrituras, não encaminhou o povo para o caminho certo. Era uma liderança que ficava em cima do muro, né? Uhum. Não tinha postura. Hoje, eu tô aqui pensando, e nós temos não digo liderança pastoral, né? A liderança mesmo, né, presidencial nossa. Sim. Você vê vídeos aí, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Ele banalizando as escrituras, né? Dando suporte a pessoas que pensam com relação ao liberalismo teológico, essa questão que influencia o cristianismo, né? E essas escolhas dele, essas falas dele, influenciam a sociedade, né? Porque as pessoas precisam só de alguém lá grande que as apoie para fazer com que isso entre em ação mesmo de fato. Esse dia eu vi um vídeo dessa pessoa falando que quando Jesus voltar vai pedir para ele ficar na terra para poder ainda ajudar os pobres. Olha, se não é uma pessoa que, meu Deus do céu, tá brincando com as coisas de Deus, né? As pessoas estão chorando. As pessoas estão aí se esforçando, né? Perseverando, faz força que tem para ir pro céu, e o camarada desse vai brincar ainda, ironicamente, né?
com uma coisa tão séria, dizendo que quando Jesus voltar, você vai pedir para ficar na terra, pro lugarzinho dele no céu dá para outra pessoa. Oi, eu vou falar pra você, cara, é a mesma forma que Zedequias e até pior, né? Porque hoje existem muitos profetas. Mas o que você falou aí, vale pontuar que é uma liderança no aspecto político da nossa nação. Não, se for tratar... Hoje, não, no que diz respeito ao âmbito espiritual, existem pastores e pseudo-profetas, né? Que influenciam, encaminham. É por isso que nós vemos hoje aí, a cada esquina que você vai tem uma igreja, né? Porque são lideranças que estão levando a pessoa para um evangelho mais tranquilo, mais saudável, como aqueles falsos profetas de Zedequias lá. Realmente, então a gente vai ver as consequências, né, da desobediência, a consequência. E quem quiser colher as consequências dessa, alguns dizem que nós somos a geração do arrebatamento, e eu também acredito nisso, tá, João? Não, entendo. Você não tá errado, né? Porque ele tá bem perto, tá próximo, vai voltar. Próximo. Ele não tá voltando, ele vai voltar, né? Porque se ele estivesse voltando, ele volta todo dia. Ou, né, isso não, a Bíblia diz que ele vai voltar. Arrebatamento. Quando ele voltar... Então, assim, nós temos que estar preparados, né? Porque existem profetas como Jeremias, né? Pessoas que pregam mesmo a palavra de Deus com verdade, com compromisso como Jeremias e sofrem perseguições, é calado, né? Presa mesmo, literalmente. E existem aqueles profetas, como nós vemos alguns aí, que pregam só bênção. Você vê o mundo um caos, a pessoa num pecado total, uma vida de corrupção, né? Erro, pecando o dia todo. E o profeta lá, entre aspas, que é de Deus, sendo usado para poder falar benção e que Deus está com a pessoa e que a pessoa vai estar tudo certo, que se Jesus voltar ela vai subir. O camarada vai até preso, né? É complicado. Então, e realmente, só para nós terminarmos, reflexão, né? Porque, por exemplo, o cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a queda de Jerusalém, é um símbolo, digamos assim, por mais que não tem como equiparar, mas da grande tribulação, né? Vai ser um período de 7 anos, um período de sofrimento e uma tribulação que nunca houve, né? É como Deus estivesse pisando no lagar, né? Derramando assim, nunca houve e nunca haverá esse período da grande tribulação. E mesmo assim, a gente vai ver o sinal da misericórdia de Deus. Que vai mandar anjo, né? Pregar lá. As testemunhas, pregar. E ainda para o homem escapar, né? Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, diz assim que bem-aventurados e santos que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda vai ser dolorosa, sofrido, né? Então, para nós fazer uma reflexão, o jovem, né? Faz uma reflexão, você que está meio balançada, firma, né? Seus pés com o Senhor Jesus, firma na presença de Deus, porque em breve a trombeta vai soar. Que esteja vivendo uma vida distanciada, né? Vivendo, dando lugar, vazão, ocasião à carne, ao pecado. Mas a destruição não veio para sua vida ainda, né? Isso. Então é tempo ainda de fazer um conserto, de arrepender, de dar meia volta e voltar-se para Deus e viver uma vida na presença de Deus. E só para mim não esquecer algo, para terminar, que é algo pontual, que às vezes muitas pessoas podem pensar, né? Mas como tem pessoa que faz o mal a vida toda e viveu, até aparentemente morreu bem. Só que, por mais que a pessoa escapa do juízo de Deus nessa vida, não pode escapar do juízo final. Meu Deus do céu. Né? Não pode. Você pode escapar durante essa vida e Deus pode permitir. Mas do juízo final, ninguém consegue escapar. Lá não tem como comprar advogado, porque... lá é o advogado que era o melhor advogado. Nem juiz. Não juiz. O juiz julga certinho lá. Então, para finalizar também a fala, a gente vê que nós, crentes, nós sabemos o juízo que nós merecíamos, né? Então, a nossa resposta para Deus não é abusar dessa graça que Ele nos dá hoje. A nossa resposta para Ele é sermos fiéis, né? E como Jeremias aqui, todo o seu livro aqui, ele permaneceu fiel, sempre fiel. E Deus livrou ele na hora da tribulação ali, né? Que ele até fala, até citei e cito de novo, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E ele tem misericórdia com aquelas pessoas que têm a obediência nele, que segue certinho os caminhos dele, porque ele é justo, né? E ele vai te retribuir conforme o que você faz
na resposta que você dá a ele, né? E essa é a fala que nós podemos continuar obedientes e fiéis a Deus. Glória a Deus. Configuração mal. Para concluir, eu quero dizer que a disciplina divina, ela é dolorosa, sim, mas ela também é redentora, né? Se você está sofrendo aí por aquilo que você plantou, saiba que Deus, ele morreu na cruz do Calvário e o seu sangue está aí para nos purificar de todo pecado, né? E nos justificar também, né? Então, que você possa se arrepender de seus pecados, seus erros e voltar, né, para os caminhos do Senhor, porque nele você vai sofrer perseguições também, como Jeremias, né, sofreu bastante, e como nós sofremos também, né. Pode não ser perseguições tão severas quanto a dele, mas algum sofrimento que envolve a exclusão, né, de um grupo, dos irmãos da igreja e etc. Mas continue firme, porque naquele grande dia vamos ser galardoados, né, por tudo aquilo que fizemos aqui, seremos recompensados como Jeremias foi recompensado, né, porque Deus retribuiu a ele positivamente, né, pela sua fidelidade aí e pelo seu compromisso com a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um comentário. Agradecemos a Deus, agradecemos aos irmãos ligados no canal, agradecemos o canal Evidência na pessoa do pastor Gesiel Costa, nosso produtor Jabes, e o que diremos ao quem não é inscrito ainda no canal? Se inscreva E curta. E compartilha. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.